Vem comigo para ver como é a adaptação do cachorro cego. Olá, eu sou Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Apesar de zelarmos pela saúde e pelo bem-estar dos nossos cachorrinhos, infelizmente nós não conseguimos blindá-los de todos os problemas de saúde. E um desses problemas de saúde que os cães podem apresentar é a perda da visão, é a cegueira. Eu conversei com a doutora Michele Gouveia, que é médica veterinária oftalmologista e faz parte da equipe de médicos veterinários aqui do Clube dos Bichos, para saber como é a qualidade de vida e o processo de adaptação do cachorro cego. Vamos ver quais orientações que ela tem pra gente. Michele, algumas doenças que você falou aí, infelizmente, elas evoluem para a perda da visão do animal, seja essa perda de visão parcial ou total. E esse é um tipo de coisa que incomoda bastante os tutores. Os animais, eles conseguem até que ter uma adaptabilidade a esse quadro, mas os tutores ficam extremamente incomodados. O que a gente pode falar sobre a qualidade de vida e sobre a adaptação do animal cego? Então, esse é um assunto que eu gosto muito de conversar com os tutores, justamente pelo que você comentou, que os tutores muitas vezes ficam chocados, né, com a notícia de que o animal está cego. Bom, então assim, vamos supor que eu estou atendendo um animal com glaucoma, com descolamento de retina, né, enfim, é uma neurite óptica, enfim, algum problema que causou cegueira, a gente entrou com tratamento e não teve como reverter. Bom, primeiro, a adaptação à cegueira do cão e do gato, ela é muito boa. Inclusive no meu Instagram tem 2 vídeos que mostram, né, que são pacientes meus que já estão muito bem adaptados à cegueira. Uma cadela, que o vídeo mostra ela subir na escada da casa dela sem ajuda nenhuma e ela é completamente cega. E eu tenho outro vídeo que mostra um gato brincando com uma bolinha e ele é completamente cego também. Então, a primeira coisa que eu converso com os tutores é para que eles não fiquem assustados na medida do possível com esse diagnóstico. Porque às vezes o tutor fica muito desesperado mesmo, eu entendo isso, porque a notícia não é boa, né? Ninguém quer que o animal fique cego, mas eles se adaptam muito, muito, muito bem. Porque acaba que os outros sentidos, né, audição e olfato principalmente, eles ficam mais aguçados, já são sentidos muito, muito bons, né, nos animais, ficam melhor ainda, e eles conseguem mapear o ambiente que eles vivem. Então, o que acontece? Eu peço para que os tutores, na medida do possível, não troquem o lugar onde eles comem e bebem, né, onde o cão e o gato comem e bebem, de lugar, deixa sempre no mesmo lugar a vasilha de água e comida, porque o animal ele vai aprender. É como se o cérebro do animal mapeasse aquele ambiente todo e ele aprende aonde está cada lugar. Então, ele consegue achar a água e a comida sozinho. Isso, eu vejo que na prática isso demora dias ou semanas. Não é uma coisa que vai demorar meses ou anos para acontecer, não, sabe? Uhum. Então, é relativamente rápida essa adaptação, principalmente naquelas doenças em que a cegueira vai se instalando aos poucos. O animal vai perdendo a visão aos poucos, ele vai se adaptando aos poucos também. Mas mesmo naquelas doenças que o animal ele perde a visão de uma hora para outra, né? Às vezes o animal foi dormir enxergando, acordou cego. A adaptação ela é um pouco mais difícil para o animal, porque ele fica um pouco mais inseguro, já que tudo foi rápido demais, mas ele ainda assim se adapta muito bem. Então, não trocar a vasilha de água e comida de lugar. Não trocar os móveis da casa de lugar também, né? Sempre que possível, deixar tudo exatamente no mesmo lugar. E aí, eu converso muito com os tutores sobre como que é aquele ambiente. Então, se for um apartamento, né, um lugar menor, a adaptação ela acontece mais rápido. Agora, se o animal ele vive numa casa muito grande, ele vive, né, numa casa que tem muitos cômodos e tem uma área externa, então, geralmente, eu peço para que a adaptação seja feita aos poucos. Ou seja, ao invés de deixar toda a casa aberta para o animal, a área verde aberta, colocar o animal primeiro no quarto ou então na sala. Ele fica vários dias morando ali, naquele cômodo, porque ele vai mapear aquele cômodo primeiro. Uhum. Depois, a gente deixa ele ter acesso, por exemplo, à sala e à cozinha.
Depois ele vai ter acesso à sala, cozinha, banheiro. Sala, cozinha, banheiro e quarto. Então vai abrindo a casa para o animal aos poucos, porque a cada mapeamento que ele fizer desse ambiente, a adaptação vai sendo mais fácil, porque é melhor para o animal mapear um ambiente pequeno primeiro, que depois, né, vai se expandindo, do que ter que mapear um ambiente enorme de uma vez. É muito mais difícil, ele começa a trombar muito nas coisas, tromba na parede, tromba nos móveis, pode ficar inseguro, né? Existe até a bengala para o cão cego. Que muitas vezes... aquilo é sensacional, né? Lá no Instagram tem também foto disso, que é como se fosse aquele peitoral que a gente coloca no animal quando vai andar de coleira. É aquele peitoral, aqui atrás sobe uma haste que passa ao redor da cabeça do animal como se fosse um bambolê que fica ao redor da cabeça. Nessa fase de adaptação, eu também geralmente sugiro para os tutores isso, porque o animal, ao invés de trombar o rosto na parede ou nos móveis, enquanto ele está se adaptando, ele tromba essa haste, esse bambolê que fica ao redor da cabeça. Então, protege também, né? Eu sempre penso... justamente. Eu também sempre peço para poder manejar esse animal com cuidado, com muito carinho, porque, por exemplo, se o animal ele acabou de ficar cego e alguém se aproxima dele e já pega ele no colo de uma vez, ele pode assustar e morder, né? Então, sempre... Como defesa mesmo. Como uma defesa, justamente. Ele não está enxergando, não está vendo ninguém se aproximando dele. E aí vai alguém e já pega ele no colo, ele pode assustar. Então eu falo para que a pessoa faça algum barulho antes, fale qualquer coisa, né? Para que o animal ouça que tem alguém chegando perto dele, encosta a mão primeiro no animal e só depois carrega ele. Então, fazer isso em casa, se vai uma visita em casa, avisar isso também. Olha, é um cãozinho cego, é um gato cego, pode interagir, pode brincar, não tem nenhum problema. Só fala antes, encosta e só depois pega ele. No pet shop também eu peço a mesma coisa, né? Para poder fazer isso, para que o animal não puxe, e não fique agressivo. Mas a adaptação é muito boa. Eles voltam a correr, a pular, a brincar, a interagir. Até animais que vivem em casa, né, que tem jardim, quintal, eles voltam a correr, a brincar. É uma coisa realmente maravilhosa. Quando eles convivem com outros animais em casa, muitas vezes eles brincam também com esses outros animais, eles voltam a interagir. E na fase final da adaptação, eles voltam a conseguir subir no sofá, descer do sofá, sobe na cadeira. Se é uma escada que não é muito grande, né, que não tem muitos degraus, então ele consegue subir e descer. E aí, mas tem aqueles cuidados também, por exemplo, se é uma escada muito comprida, aquela escada em espiral, né, ou então se tem uma sacada na casa onde o animal possa cair. Então, nesses ambientes que são perigosos, por mais adaptado que o animal esteja, ele não está enxergando e não vai ver que tem um lugar onde ele pode cair. Piscina então, também não enxerga. Piscina também, justamente, bem lembrado. Então, esses ambientes eu peço para que o tutor coloque uma grade de proteção, uma porta, alguma coisa que impeça que o animal chegue nessa sacada, ou na piscina, ou na escada, né? Se é uma escada muito grande. Mas, fora isso, eles se adaptam muito bem. Existe também adesivo para cão cego, que o tutor pode comprar pela internet. E sabe aquela parte que, quando a gente vai andar na rua, ela é mais áspera para as pessoas cegas conseguirem se locomover? Então, se orientar. Se orientar. Existe adesivo com textura que a pessoa pode colocar, né, colar no chão da casa, fazendo o caminho, né, da casa, dos cômodos. Isso ajuda na adaptação também, né? Isso acelera a adaptação, porque o animal começa a se guiar por essa textura. E usando a textura... isso é bem interessante também, ajuda nessa fase. E usando a textura também, por exemplo, se vamos supor que o animal ele viva numa casa que entre a sala e a cozinha tem 2 degraus, ou então 1 degrau. Para que o animal ele não tropece, não fique inseguro ali naquela região, né, ali naquele local, o tutor pode colocar um tapete com textura. Ele coloca uma textura de grama, por exemplo, logo antes, né, do degrau, e uma textura de borracha, por exemplo, logo depois. Tem que ser textura diferente e não ter essa textura em outros lugares da casa.
né, em outros lugares da casa, só ali. Porque o animal ele vai aprender que quando ele sentir aquela textura de grama, é um movimento de descida, ou seja, ele vai descer 2 degraus. E quando ele estiver subindo o degrau, ele vai sentir aquela textura de borracha antes e vai saber que é um movimento de subida. Então, eles aprendem muito bem isso. Isso também facilita na adaptação, não deixar o animal inseguro, sabe? Então, eu vejo que com essas dicas, né, eles adaptam super bem mesmo. Eles vivem show de bola mesmo. Não, show de bola essas dicas mesmo, de criar o caminho em casa, de indicar o degrau, a textura do degrau e de bloquear os acessos perigosos são, assim, fundamentais para a gente dar qualidade de vida para o animalzinho que está cego. Exatamente, porque ele volta a se sentir seguro, né? Então ele começa a andar bem de novo pela casa, né? E é ótimo. Realmente acessibilidade, né? Exatamente. É muito bom poder contar com a participação da doutora Michele aqui no Clube dos Bichos. Eu gostaria de agradecer a ela por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Michele. Segue ela lá que ela posta muito conteúdo interessante sobre os animais de estimação. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos, não é mesmo? O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre cachorro cego. E essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para você poder assistir depois. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um cãozinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube.